Hoje a gente vai falar de distúrbios eletrolíticos agora, depois vamos seguir com hiperglicemias. Bem simples, as duas aulas elas são mais tranquilas. Acho que antes de 1 hora a gente termina cada uma. Bom, distúrbio eletrolítico, a gente vai começar essa aula com 2 casos clínicos, certo? Uma mulher de 27 anos, sem comorbidade nenhuma, aparece no pronto-socorro lá, taquipneica, dispneica, um pouco sonolenta, poliúrica, febril, um pouquinho febril, bastante desidratada. Frequência de 96, PA 12/8, saturando 99%. O laboratório a gente pediu e aí chegou um laboratório aqui, ó, mostrando HB de 14, leuco 9.500, plaqueta 200.000, a gente encontra um potássio de 3.2, tá? E um sódio de 149 elevado aqui. Outra marca aqui no exame, glicemia de 350. Ureia e creatinina ok. Então a gente encontra aqui, ó, dois distúrbios eletrólicos, né? E uma glicemia aqui de 350, caracterizando aqui a suspeita forte de uma clínica que a gente vai estudar hoje. Mas aqui a gente tem uma hipernatremia e uma hipocalemia. Tá? Nesse outro caso aqui, a gente tem um homem de 67 anos, certo? Mais idoso, hipertenso, diabético com DAOP, então cheio de comorbidade, também taquidispneico, também sonolento. Nesse momento aqui, nesse caso aqui, ele está oligúrico e bastante edemaciado, ao contrário da outra que estava aqui, ó, desidratada e poliúrica. Tá? Frequência cardíaca também de 96, a pressão também, a pressão um pouco mais elevada, 160/80, saturando 95%. HB de 12, leuco um pouco aumentado, 12.500, plaqueta 200.000 e agora aqui, ó, potássio 6.8, uma hipercalemia e um sódio de 128, uma hiponatremia. Glicemia um pouco alterada também, ureia e creatinina extremamente estouradas aqui. Então, 2 casos clínicos bem diferentes um do outro, mas com uma certa semelhança em relação à apresentação clínica dos dois doentes. Né? Os dois taquidispneicos, os dois um pouco sonolentos, diferenciando aí em relação a oligúria e edema, o outro poliúria e desidratação. E acompanhado aqui com distúrbios eletrólicos, um com potássio para cima, a jovem lá com potássio para baixo, o sódio desse com potássio para baixo e a jovem com potássio para cima. Com sódio para cima. Glicemias um pouco alteradas nos dois, aqui com problema renal, né, já visto, visível, e a outra não. Vamos guardar esses 2 casos clínicos para a gente ver no final como é que a gente vai resolver. Como a aula é de distúrbio de eletrólitos, né, e de água, a gente vai entender que isso daqui é bem básico, né? Todo mundo já lembra dos valores normais de mEq por litro do nosso organismo. Então, a cada litro a gente tem cerca de 135 a 145 mEq de sódio, uma média aqui de 140, e o potássio em torno de 3,5 a 5. Se a gente tiver para cá, né, maior do que 145, a gente vai chamar de hipernatremia, o potássio vai chamar de hipercalemia, menor do que 135, o sódio hiponatremia e o potássio hipocalemia. Uma boa associação que a gente faz é que geralmente o paciente que tem hiponatremia ele vai estar puxando para o anasarca, não é sempre, mas aí eu digo quase sempre a gente pode fazer essa associação de que se o paciente está hipernatrêmico ele geralmente vai estar desidratado. Tá? Então o paciente vai estar concentrado, é um paciente que vai estar muito salgado, vamos dizer assim, é um paciente que vai estar com pouco líquido. Quando a gente vai para o distúrbio do sódio, primeiramente, a gente vai entender que essa máxima aí, né, do sódio ter muito maior quantidade, ele está representado em maior quantidade fora da célula, no extracelular, e muito pouco no intracelular. A gente, antes de mais nada, tem que lembrar dessas fórmulas. A fórmula da osmolaridade mostra que o sódio é o que toma maior parte da fórmula, certo? A maior representação da fórmula de osmolaridade vai vir do sódio. Então, na fórmula de osmolaridade, a gente tem 2 vezes o sódio, então eu tenho cerca de 140 vezes 2, 280, né, miliosmoles por litro, é só do sódio. Representando também a osmolaridade vem a glicose, mas ela é dividida por 18, e a ureia que é dividida por 6. Então, se a gente pegar uma média aqui de glicose, vamos botar uns 90, né, de glicose dividido por 18, e uma ureia de, sei lá, 40, 42 dividido por 6, se a gente somar isso daqui com os 280, vai dar em torno dos 290, mais ou menos 5, que é a nossa osmolaridade normal. Então, dos 290 mais ou menos 5, 280 praticamente é do sódio. Tá? Então, ele quem maior pesa na fórmula aí da osmolaridade. Outra fórmula bem interessante da gente lembrar é que toda vez que você tem uma glicose maior do que 100, a cada 100 pontos que tiver acima de 100, a gente tem que corrigir. Algumas fontes dizem para corrigir
1,6 de sódio a cada 100 pontos acima de 100, outras fontes 2,4. Então, uma média de 2 aí, mais ou menos, de sódio, né? Então, o sódio corrigido vai ser o sódio do paciente mais 1,6 nessa fórmula, vezes a glicose, né, menos 100, que seria, entre aspas, o normal, dividido por 100, ou seja, a cada 100 pontos a mais do que passar de 100. Eu tenho que corrigir 1,6 ou 2,4 de sódio a mais para esse paciente. Extremamente importante também de lembrar que a gente vai ter que aprender a calcular, né? Lembrar de calcular a água corporal total dos nossos pacientes. Então, se o meu paciente é um homem jovem, que não era o caso, a gente vai ter a água corporal total, o peso do paciente vezes 0,6. Um homem idoso, que seria o nosso paciente, né, do caso clínico, 67 anos, o peso vezes 0,5. Uma mulher jovem, que era o primeiro caso clínico, o peso vezes 0,5. Uma mulher idosa, 0,45. Lembrando que se o paciente for muito idoso, né, ou então for muito obeso, a gente tira esse cerca de 10% aqui, mais ou menos. Né? Então cai um pouquinho aqui, cai um pouquinho aqui. E por fim, uma das coisas, né, dos valores que eu mais gosto de lembrar com vocês lá, é o valor do MEC por litro de cada do sódio de cada solução que a gente costuma fazer, né? De cada solução salina que a gente costuma utilizar. Então isso daqui é extremamente importante para a gente lembrar, guardar na memória aí esse slide para poder resolver e entender tudo que a gente vai aprender agora sobre distúrbio eletrólitos. No soro fisiológico, que não é fisiológico, né, uma solução salina a 0,9%, a gente vai encontrar 154 mEq por litro, então ele não é fisiológico, uma vez que passa, inclusive, aqui, né, da faixa de 145. A solução salina ao meio, né, o soro ao meio que a gente chama é metade, então 154 dividido por 2 dá 77. O salgadão, né, a solução a 3% que a gente vai montar, ela tem 513 mEq por litro de sódio. E o soro glicosado não tem sódio nenhum na sua composição, então ele tem 0 mEq por litro. Tá? Esse slide aqui, ele é meio decoreba, tá? Mas vocês têm que saber tudo desse slide aqui. Vocês têm que lembrar da fórmula da osmolaridade para a vida, vocês têm que lembrar do sódio corrigido para a vida, tem que lembrar como é que calcula a água corporal total e tem que saber isso daqui, a quantidade de sódio em cada solução salina dessa. Tá? Para a vida, tem que saber esse negócio. E principalmente para a aula de hoje, que a gente vai começar falando de hiponatremia. Hiponatremia é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais conteúdo do que a hipernatremia. Tá? Então a hiponatremia a gente tem que começar a passar uma régua em relação à osmolaridade do nosso paciente. Então o nosso paciente ele pode se apresentar com uma pseudo-hiponatremia, que na verdade essa natremia, né, não está influenciando, hiponatremia não está influenciando em nada na osmolaridade. Isso quer dizer que apesar do sódio tá baixo, né, entre aspas baixo, ela não está alterando nada e não tem outro composto nenhum da fórmula, ou seja, não tem glicemia alta, não tem ureia alta, que estaria compensando essa hiponatremia, ou seja, compensando essa osmolaridade. Então, uma pseudo-hiponatremia, na verdade, ela não existe, né? É mais que uma falha de leitura lá do monitor, do aparelho. Se ela tiver uma hiponatremia de fato, mas com osmolaridade normal de fato, certo? Lembra que aqui ela está normal, mas na verdade não existe a hiponatremia. Mas uma vez confirmada mesmo a hiponatremia, tá? E com osmolaridade normal, é porque algum item daquela fórmula, né, ou a glicose ou a ureia, está compensando a osmolaridade do nosso paciente. E de fato ele tem a hiponatremia. E tem as hiponatremias com hipoosmolaridade, entre aspas, aí as verdadeiras, né, hiponatremias, porque de fato ocorre a hiponatremia e leva junto para baixo a osmolaridade do nosso paciente. Então, no primeiro caso, as pseudo-hiponatremia, né, a gente vai ter as paraproteinemias, a gente tem as hiperlipidemias severas, ou seja, a gente tem uma situação em que o aparelho lá que vai ler os eletrólitos, ele se confunde um pouco com os triglicerídeos, com os lipídios que estão em excesso, e aí a contagem vamos dizer assim, dos números, né, de moléculas de sódio, ela se perde no meio do caminho. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer por causa da modernização, né, dos aparelhos. Mas enfim, pode acontecer. A segunda, que de fato, né, vai ser uma hiponatremia, ok, mas com osmolaridade normal, vai ocorrer, por exemplo, no caso de hiperglicemias muito expressivas, ou então uma uremia muito expressiva, que a gente vai ter o balanço da osmolaridade, né, em torno ali do normal, uma vez que a glicemia ou a ureia está puxando para cima, a despeito do sódio puxar para baixo. Então, por exemplo, as hiperglicemias, elas acabam puxando a água
para dentro do vaso. E aí, essa diluição que ocorre dentro do vaso leva a uma hiponatremia. Mas que, como tem muita glicemia dentro do vaso, também a osmolaridade acaba ficando normal. Então, nesses casos, por exemplo, a gente tem que corrigir o sódio de acordo com aquela segunda fórmula que a gente acabou de ver. A cada 100 pontos acima de 100, a gente corrige 1,6 a 2,4 de sódio no nosso paciente. E por fim, as hiponatremias com hipoosmolaridade, aí a gente tem, né, uma diversificação maior de quadro clínico. Então, essa hiponatremia com hipoosmolaridade, a gente costuma puxar mais algumas chaves para esse quadro. Então, nesses pacientes aqui, a gente vai subdividir as hiponatremias com hipoosmolaridade de acordo com a volemia do nosso paciente. Imaginem que um paciente está hiponatrêmico com hipervolemia, ou seja, ele está muito encharcado. Então, é aquele paciente clássico que a gente aprende, né? O paciente que ele está desidratado e salgado, ele está sem água, então o sódio ele sobressai. Esse paciente aqui é o contrário, ele está cheio de líquido, ele está demasiado, ele está nasarcado, então ele está extremamente diluído, o sódio dele está baixo. Quem são esses pacientes? É um paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente que tem insuficiência hepática, pode ser um paciente que tenha insuficiência renal e está lá nasarcado sem conseguir colocar a água para fora, tá? Então esses pacientes são os pacientes que merecem diurético, merecem retirar líquido com hemodiálise e por aí vai. Os pacientes que têm hiponatremia com hipovolemia é o paciente que ele não está nasarcado, ele perdeu volume. E nessa que ele perdeu volume, perdeu líquido, o sódio foi embora junto, tá? Então ele perde tudo. É o paciente que está desidratado, ele está seco, ele está sem sal, ele está sem nada. E por onde é que ele perde tudo? Ele perde tudo por perdas do trato gastrointestinal, ele perde por queimadura, que vai evaporar o líquido todo do organismo, que a pele perdeu essa barreira. Ele tem a síndrome perdedora de sal, né, de sódio, de sal, que junto com a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ela ocorre aí nos pacientes que podem ter qualquer coisa na cabeça. Eu costumo falar, ó, o paciente teve cirurgia na cabeça, câncer na cabeça, bateu a cabeça, TCE grave. Qualquer um desses casos aí no TCE, né, no crânio, na cabeça, no encéfalo, pode gerar uma dessas síndromes que são autolimitadas. Então, de fato, você dá aquele suporte ali e ela tende a se organizar com o tempo, alguns dias. A diferença entre uma e outra é que na síndrome perdedora de sal, o paciente perde tudo, né? Perde sódio e perde líquido. Então, a urina dele, ele vai urinar bastante, né? Porque ele perde urina também. Mas a urina dele vai estar muito salgada, vai estar com sódio pra caramba. Você diferencia a síndrome perdedora de sal da CADH justamente pelo fato de na CADH não ter muito sódio na urina, né? Acima de 40 ou abaixo de 40. Outra coisa que acontece nas agora euvolêmicas, então o paciente nem está hipervolêmico, nem está hipovolêmico, ele está normovolêmico ali, a gente vai ter a secreção inapropriada do hormônio antidiurético e vai ter também o uso de tiazídicos, né? É um paciente que tem uma certa perda de líquidos pela urina, mas de certa forma ela está indo acompanhando ali o sódio. Então ele, apesar de estar hiponatrêmico, com uma hipoosmolaridade consequente, ele ainda perde um pouco de diurese, mas não a ponto de ficar hipovolêmico. Tá? Então, só recapitulando bem simples, as pseudohiponatremias são erros do laboratório, na verdade não tem nada. Hiponatremia com osmolaridade normal, a glicemia ou a ureia vai estar compensando, então a gente tem que sempre corrigir o sódio nesses casos, principalmente nos das glicemias, né? Só nas glicemias, na verdade. E as hiponatremias com hipoosmolaridade, meio que são as verdadeiras, a gente subdivide elas de acordo com a volemia. Hipervolêmicos é o paciente encharcado, hipovolêmico perdeu tudo, inclusive sódio e água, e os euvolêmicos são mais puxados para essas duas. Essas são as causas mais comuns, certo? Mais fáceis de lembrar, mais presentes no dia a dia. Na hiponatremia, a gente tem que corrigir o sódio para cima, né? Então, essa fórmula aqui é o segredo da aula, tá? Essa é a fórmula de Adrogumadias que, para correção de hiponatremia ou de hipernatremia, a gente vai utilizar. A fórmula de Adrogumadias fala da variação do sódio, tá? A variação do sódio, ela vai depender do sódio em 1 litro da solução que eu vou utilizar. Por isso que eu tenho que saber quantos mEq por litro eu tenho
em cada solução daquela, seja ela salina 0,9, salina 0,45, a 3% ou a de glicosado. Então, tenho que saber quanto tem nessa solução, menos o sódio do meu paciente, dividido pela água corporal total mais 1. Então, a água corporal total, aquele peso vezes 0,6, 0,5 ou então 0,45, mais 1 de acordo com cada paciente. Por exemplo, vamos pegar aqui um paciente homem, tá, de 65 quilos, com CADH, ou seja, ele tem uma hiponatremia, né, com hipoosmolaridade euvolêmico. E ele tem, como tem hiponatremia, ele tem um sódio aqui de 113, eu tenho que corrigir. Eu posso corrigir essa hiponatremia com a solução salina a 0,9? A 0,9% ela tem 154 mEq. 154 mEq é maior do que 113? É. Vai puxar para cima? Vai. Mas eu vou precisar de muito líquido, né? Muitos litros dessa solução para poder puxar o sódio para em torno ali de 135, pelo menos, para cima. Então, o que é que eu faço? Se eu quero corrigir o sódio, eu tenho que pegar extremos. Tanto o extremo de cima quanto o extremo de baixo. Então, se eu pego um extremo para corrigir, né, que ele tem que elevar o sódio, pegar o extremo de cima, eu vou utilizar salinas a 3%, que eu tenho 513 mEq por litro de sódio. Tá? Então, eu vou precisar de muito menos líquido, muito menos litros dessa solução para poder corrigir o sódio de 113 para próximo ali de 135. Jogando na fórmula, eu tenho o sódio em 1 litro da minha solução, eu tenho 513, menos o sódio do sérico do nosso paciente, 113. Dividido por água corporal total, é um homem, né, jovem, aqui não botei mais o jovem, 65 quilos, então 65 vezes 0,6, mais 1. Se a gente fizer essa conta, 513 menos 113 dá 40, desculpe, dá 400, 0,6 vezes 65 dá 39, mais 1 dá 40. 400 dividido por 40 dá 10 mEq por litro da variação de sódio se eu utilizar essa solução aqui, tá bom? Vou repetir só para vocês entenderem. 1 litro dessa solução de salina de 3% tem 513, então eu coloco aqui 513, menos o sódio do meu paciente. Água corporal total, como é um homem jovem, 0,6 vezes o peso, que é 65, mais 1. Fazendo essa conta, dá 10 mEq por litro. A variação, isso quer dizer o quê? Primeiro de tudo, que 1 litro dessa solução aqui salina de 513 vai variar no meu paciente 10 mEq por litro no organismo dele. Então, se eu tenho um sódio de 113 e eu uso 1 litro dessa solução, eu vou teoricamente sair de 113 para 123, certo? Coisas a se considerar aqui, tá? O que é perigoso nesse negócio todo aqui? É a gente corrigir rápido demais o sódio, tanto para cima quanto para baixo. E rápido demais significa maior do que 8 a 10 mEq por litro por dia. Então, tem gente que diz aí que pode fazer até 12, tá? O máximo aí estourando 12. Então eu costumo colocar de 8 a 10 mEq por litro por dia. mEq por dia, na verdade. Então, se a minha solução de 513 mEq por litro vai elevar no meu paciente 10 mEq de sódio nele a cada litro, eu posso utilizar 1 litro dessa solução por dia. Porque, em teoria, o meu máximo aqui que eu posso variar por dia é 10. E essa solução no meu paciente com 113 vai variar os próprios 10. Então, se eu usar 1 litro dessa solução aqui, né, a variação de 10 mEq por litro, se eu utilizar 1 litro dessa solução, eu vou variar em um dia os 10 mEq que eu posso. Eu posso usar um pouco mais? Bem pouquinho. Até quanto? 1 litro e 200. Tá? Desculpe, 1 litro e 200. 1.200 ml, né? 1 litro e 200, 1,2 litros. Mas, em teoria, se é de 8 a 10, eu posso utilizar quanto? De forma bem segura. 800 ml a 1.000 ml por dia. A gente geralmente tem essa formulazinha, essa continha, né? De 0,5 a 1 ml por quilo-hora, mas aqui a gente costuma utilizar por dia mesmo. Bota na bomba lá e já era. Existe um cálculo aí que vai as primeiras 3 horas, depois joga para o resto do dia, mas é melhor botar um dia que fica bem mais fácil de controlar. Tá? Então, ficou bem claro isso daqui, né? Se eu posso corrigir de 8 a 10 mEq por dia, tanto para cima quanto para baixo, tá? Tanto para hiponatremia quanto para hipernatremia, a minha correção vai ser essa. Nesse caso, como varia 10 mEq por litro, eu posso utilizar entre 800 ml a 1.000 ml por dia no meu paciente.
Nas hipernatremias, a gente vai fazer o contrário. Né? Se eu tenho aqui o meu paciente, ele está cheio de sódio, o que ele está precisando, na verdade, é diluir um pouco esse sódio. Então, ele está com falta de água no organismo. E por que ficou com essa falta de água no organismo? Ele tem uma sudorese excessiva, ele tem uma diurese osmótica, né? As medicações fazem isso. Ele está usando diurético de Alson, Lasix demais, está perdendo líquido. Ele pode ter diabetes insípidos, tá? Central, que vai ocorrer aí nos pacientes com morte cefálica. Tem a perda da liberação da DH, então ele não vai segurar nada em relação à parte de retorno do líquido do organismo, vai soltar para a urina o resto todo. A dieta enteral dele pode estar muito hipertônica, a administração de líquidos pode estar sendo muito hipertônica, tá? Então todas essas condições aí fazem com que o paciente ele tenha uma falta de água livre no organismo. Então, se eu preciso repor essa água livre, existe essa formulazinha aí que eu posso fazer. Tá? O cálculo de água livre vai ser o quê? O sódio sérico do meu paciente, menos 140, que é a média, né? Vezes a água corporal total, dividido por 140. Por que eu não, mesmo fazendo essa fórmula aí, vamos botar um sódio de 160, o paciente de 65 quilos vai dar aproximadamente 5,5 litros, que está em déficit aí no meu paciente. Mas por que eu não gosto de usar essa fórmula? Porque a outra fórmula também resolve. Tá? Assim, curiosidade é que se o meu paciente tiver, por exemplo, algum desses problemas aqui, como diurético de Alson, diurese osmótica, eu posso tirar os diuréticos, né? Eu posso tratar o diabetes insípido central com o uso de DDAVP, por exemplo. A minha dieta, o meu líquido hipertônico, eu posso trocar. Não necessariamente eu preciso, né, fazer uma intervenção maior. Mas, além de fazer a reposição hídrica que está faltando, você pode corrigir dessa forma aí. Como a minha... Por que eu falei que não precisa, né? Por que eu falei que não tem problema se você esquecer daquela fórmula? Porque essa fórmula aqui de adrogmadias que a gente acabou de ver, da variação do sódio, ela serve tanto para hiponatremia como para hipernatremia também. Tá? Então, se você pegar aquela mesma fórmula, o sódio da solução menos o sódio do meu paciente, dividir por água corporal total mais 1, você resolve a vida do seu paciente também. A diferença é que na fórmula, né, no problema da hiponatremia, eu vou utilizar uma solução que tem 513 mEq. Eu vou utilizar a solução salina 3%. Né? Já se o mesmo paciente, né, aquele homem de 65 quilos, ele tiver uma hipernatremia, aí eu vou ter que usar soluções salinas com menos mEq possível. Então eu não vou utilizar, por exemplo, 154 mEq, solução salina, né, com 0,9%. Eu vou utilizar o 0,45, que tem 77 mEq. Eu vou utilizar o soro glicosado, que tem 0, tá? Não tem mEq nenhum. Por que eu não posso utilizar água destilada? Porque a água destilada não tem osmolaridade nenhuma, né? Então vai gerar dano celular importante. Agora, todos os outros que têm uma certa osmolaridade, por exemplo, soro glicosado, apesar de não ter sódio, ela tem osmolaridade pela glicose. Tá? Então eu posso utilizar. Mas em relação ao sódio, ela está zerada, não tem nenhum. Então ela vai baixar muito. Então, se o meu paciente tem 160 mEq de sódio e eu utilizar um soro glicosado, por exemplo, vai ser diferente. Nesse caso aqui, eu vou ter um balanço positivo de 10 mEq, e nesse caso aqui, fazendo essa conta, eu vou ter uma redução de 4 mEq por litro. Tá? Então, notem que aqui basta utilizar 1 litro dessa solução, que eu já vou variar o máximo aí de 10 mEq por dia. Nesse caso aqui, como ele vai variar menos 4, eu posso utilizar fácil aí 2 litros dessa solução. Porque se eu utilizo 1, eu reduzo 4. Se eu utilizo 2, eu reduzo 8. Então eu posso dar o luxo até de usar 2,5 litros para baixar os 10 pontos. Tá? Então essa fórmula aqui ela é muito legal. Tá? Essa variação do sódio aqui, ela mostra tanto a variação do sódio, se for soluções concentradas que a gente for utilizar, quantos mEq vai variar para cima, e se forem soluções hipo, em relação ao sódio normal, se ele for menos concentrada de sódio, ele vai variar para baixo. E lembrar que essa variação aqui vai ser de acordo com 1 litro da solução que eu estiver utilizando. Então a gente finaliza fazendo essa continha aqui, né, de quantos litros eu vou usar por dia. Tranquilaço aqui a parte de sódio. Mais tranquilo ainda são os distúrbios de potássio, que o potássio ele tem menor quantidade fora da célula e maior quantidade dentro da célula. Fora da célula que vai importar, de 3,5 a 5.
uma estimativa bem grosseira aí, tá? Bem grosseira mesmo. Aqui eu achei uma fonte, mas não leve ao pé da letra, é que a cada mEq por litro, né, de potássio que está alterado corresponde mais ou menos a uns 200 até 250 mEq extracorpóreo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tenho 2,5 de potássio, eu tenho que corrigir esse potássio por volta de 200 mEq que eu vou ter que dar ao meu paciente. Né? Já falei isso para vocês, né? Não é à toa que os caras da indústria fizeram uma ampola de potássio com 19,1%, certo? A galera que tem toque, ela pira quando vê uma ampola de 19,1%. Por que não inventaram uma de 20%? Porque exatamente a ampola de potássio a 19,1%, ela vai trazer 25 mEq de potássio na ampolinha de 10 ml. Então, como aqui é de 200 a 250, essa estimativa ela grosseira, ela fica meio favorável, é uma conta mais fácil, e ela traz principalmente, né, a nossa preocupação de reposição do potássio, que é a velocidade com que esse potássio vai ser utilizado na infusão. Então, a velocidade máxima vai ser em torno de 20 a 30 mEq de potássio por hora. Então, se eu tenho uma ampola de 25, que está ali no meio exatamente entre 20 e 30, eu tenho uma ampola por hora. É bem fácil de fazer a conta. Então, como o potássio ele mexe na excitabilidade nervosa, na excitabilidade muscular, inclusive na cardíaca, eu tenho que ter muito cuidado com essa correção de potássio, tá? Principalmente com a velocidade do potássio. Além disso, a gente tem que lembrar lá da aula de gasometria que o potássio ele tem uma correlação com o pH sanguíneo. Tá? No rim, lembrem que se o potássio estiver muito alto, a tendência vai ser que o rim excrete o potássio e acabe acumulando o H+, né, na hora de trocar pelo sódio. E se ele começa a jogar fora só o potássio que está alto e começa a acumular H+, o rim ele começa a gerar uma acidose por conta dessa troca aí mais puxando para o potássio. Já se ele tem pouco potássio, se ele está com hipocalemia, a tendência é que ele jogue fora o H+, e poupe potássio. Então existe a relação entre alcalose metabólica e hipocalemia, e existe, como na primeira situação, uma relação entre acidose e hipercalemia. Vamos falar de hipocalemia primeiro, né? A gente vai fazer a reposição. A causa, né, da hipocalemia pode ser com insulina, pode ser com beta-2 inalatório, pode estar causando a própria alcalose metabólica que eu acabei de falar, certo? Perdas pelo trato gastrointestinal, então vômito, diarreia, vai perder potássio. Eu vou ter paciente que usa diurético, então influencia diretamente lá no funcionamento das bombas renais para recuperar potássio, ele acaba perdendo. Algumas drogas podem fazer a hipomagnesemia, certo? Importantíssimo isso daqui. Às vezes a gente fica lá repondo, pô, o paciente nunca melhora, ele tem uma ligação aqui com o magnésio. Se tiver baixo, já era, você vai tentar repor e não vai conseguir. Tem que repor o magnésio também. A perda de potássio, né, a hipocalemia vai gerar fraqueza muscular. A gente viu que ele tem uma ligação lá com a excitabilidade muscular nervosa. Ilho paralítico, então extremamente comum no pós-operatório de cirurgias, né, abdominais, a gente se preocupar com potássio. A alcalose, né, vai gerar alcalose metabólica, que também é prejudicial, vai, como na gasometria, vai travar um pouco, vai dificultar a saída do oxigênio da hemoglobina, vai ter repercussão no elétrico com onda P apiculada e onda T achatada, às vezes até com presença de onda U. A gente já vai começar a se preocupar mais. Se a perda, né, a hipocalemia for leve, a gente vai tender a fazer uma reposição enteral. Então a gente vai fazer um pouquinho com xarope, né, a 6%, ou se ela for mais tendenciosa, mais grave, a gente puxa para parenteral. Na UTI, eu confesso que gosto de fazer sempre com parenteral. Porque eu não vou deixar o xarope lá de KCL na prescrição do paciente, eu faço uma vezinha IV e já consertou, né, no outro dia já está reposto, está tudo certo, eu gosto da via parenteral. Cuidado, né, com essas prescrições que ficam no paciente e você às vezes não lembra de tirar. Então, como eu falei, a concentração e a velocidade são as duas preocupações que a gente vai ter nesses pacientes que estão com hipocalemia e a gente vai repor. A nossa concentração, o ideal é que fosse lá 200 mEq por litro, tá? O potássio, acredita, ele dói muito se vocês forem infundir no paciente em via periférica. Então, deem preferências a infundir potássio em uma via central. Eu já vi paciente reclamar, paciente está acordado a reclamar muito. Pingou um potássio na via periférica, ele começa a reclamar, mesmo bem diluído.
Então o ideal para não doer tem que ser 40 a 60 mEq por litro. Isso daqui dá praticamente 2 ampolas por litro. Então, se eu vou repor 4 ampolas, eu tenho que entregar 2 litros para o meu paciente. Então é uma diluição muito grande, certo? Que tem que fazer para não machucar de fato a veia do paciente. E essas reposições muito, né, exageradas assim, vamos dizer, bem diluídas, o paciente às vezes não aguenta. Pô, vou ter que repor 4 ampolas de potássio, vou ter que usar 2 litros só para repor isso daí, aí é sacanagem com o paciente às vezes. Então é melhor você fazer em via central, que você pode concentrar bem mais. Inclusive em pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes que têm problema renal, que você não vai poder oferecer tanto litro para ele, mesmo tendo que diluir essa solução. E a velocidade, como a gente falou, né, entre 20 a 30, o cara foi lá e criou 19,1, que está aqui com 25 mEq por ampola. Então é basicamente uma ampola por hora, tá? É a velocidade padrão que a gente usa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reposição, eu pego a ampolinha de 19,1, que tem 25 mEq em cada, diluo essa ampola para 500 de soro e peço para correr esses 500 de soro em 4 horas. 4 ampolas em 4 horas, uma ampola por hora, perfeito isso daí. Tá? Em via central para não machucar a veia do paciente e ele não reclamar. Notem que causas de hipocalemia vai ser uso de insulina, beta-2 inalatório, e quando a gente for falar de hipercalemia, né, a gente vai utilizar isso daí no tratamento. Então, quais são as causas de hipercalemia? Eu tenho rabdomiólise, eu tenho síndrome da lise tumoral, que basicamente é quebrar células, né, destruir células. Lembre que o potássio está muito mais concentrado dentro da célula, então toda vez que eu tenho alguma condição clínica que eu rompa as minhas células, o potássio é liberado no organismo, né, nos vasos, e consequentemente acaba aumentando esse mEq por litro dentro do nosso vaso. Insuficiência renal, o rim não vai conseguir nem colocar para fora direito esse potássio, então vai gerar esse acúmulo. Acidose como causa ou consequência da hipercalemia e alguns medicamentos, né? Por exemplo, o uso de inibidores lá da aldosterona, espironolactona, vai ser poupador de potássio. Então tem que se atentar a algumas medicações. Anfotericina, se eu não me engano, algumas medicações vão aumentar o potássio. Achados, né, vamos dizer assim, que são mais críticos no nosso doente, quando está em níveis maiores, mais elevados de potássio, a gente vai ter achados também eletrocardiográficos, mas aqui é o contrário da hipocalemia. Então a onda P que estava elevada aqui vai estar achatada, a onda T que estava achatada vai estar aqui apiculada. Então essa relação com a onda T. E é uma causa de parada cardíaca também, né, que a gente não colocou na outra, mas hipocalemia e hipercalemia causam parada cardíaca. E no monitor a gente vai encontrar a ESP ou a sistolia. Tá? Acidose metabólica, notem que é causa ou consequência. E o nosso tratamento vai ser justamente com as causas, né, vamos dizer assim, da hipocalemia, que é o beta-2 inalatório, a solução polarizante, que é a glicose mais insulina, tem um poder de levar esse potássio para dentro da célula, tá? O Berotec, né, os inalatórios também eles fazem com que o potássio entre na célula. Então notem que a solução polarizante e o beta-2 inalatório, eles levam potássio para dentro da célula, tá? Então eles não tiram potássio de fato do organismo. Ao contrário da resina de troca, né, o Calnate, que foi substituído aí, veio substituindo o outro lá que eu esqueci o nome, e o diurético de alça, né, principalmente a gente usa furosemida, Lasix, que eles de fato tiram pela via intestinal e pela via urinária o potássio do organismo. Já o gluconato de cálcio a gente vai utilizar não para mexer muito no potássio, nem para, né, não é para reduzir o potássio, é para dar uma estabilizada na membrana cardíaca lá da célula, certo? Então é meio que para evitar com que tenha repercussões cardíacas. Viu alguma alteração dessa aqui, P achatada, T apiculada, né, a própria parada cardíaca é sistolia, a gente tem que usar o gluconato de cálcio a 10%, entre 10 a 40 ml, ou seja, 1 a 4 ampolas, pode ser até direto na parada cardíaca, ou então correr em 10 minutos, meia hora. Bicarbonato e hemodiálise são medidas mais agressivas, mas que podem ser utilizadas em pacientes mais graves, com caso mais refratário, ou pacientes mais, né, puxando aí para parada cardíaca e tudo. Então, bicarbonato e parada cardíaca ele vai servir tanto para acidose quanto para trocar um pouquinho essa parte do potássio, e hemodiálise para tirar mesmo, uma vez que o rim não está funcionando legal. Certo? Bem simples a aula, né? Por mais complexos que seja esse assunto, esses dois assuntos aí, eu tento, né, enfim, simplificar ao máximo para vocês.
trazendo os highlights, né, as partes mais importantes. Voltando um pouco para o nosso caso clínico, a gente tem aqui um paciente com a de 27 anos, né, novinha, sem comorbidade nenhuma, taquidispneica, sonolenta, com poliúria e desidratada. Então, se a paciente está desidratada por causa que está perdendo muito na urina, a gente já sabe que ela agora está concentrada, né? Então, hipernatremias são mais comuns de acontecer, é o mais comum de acontecer nesse caso. Então, eu tenho aqui uma hipernatremia com 149. A glicemia aqui está trocada, né? Eu botei 350, certo? Corto isso daqui. Então, 350 a gente iria ter que corrigir, né, para esse sódio aqui de acordo com a glicemia. Então, 300. Vou fazer a conta com 700 para vocês não se confundirem, tá? 700 aqui tem quantos pontos acima de 100? Ele tem 600 pontos acima de 100. Então, é 6 vezes 1,6 ou 6 vezes 2,4 para a gente corrigir a mais aqui desse 149. Tá? É uma paciente que não tem problema renal nenhuma. Isso daqui, eu queria botar os 350 porque vai caracterizar o distúrbio eletrolítico do nosso paciente com cetoacidose diabética. Tá? É um paciente que vem com hipocalemia, um paciente que vem desidratado por poliúria, é nova, geralmente sem comorbidade nenhuma, às vezes mais nova do que isso, né? O primeiro sintoma. E com glicemias ali não tão elevadas, né? Em torno de 350, 250 para cima. Tá? Mas. Oi. Tá. Isso. Não, na verdade, isso tudo aqui é bem simples de vocês. Primeiro você tem que corrigir o sódio pela glicemia, tá? Porque você vai ver de fato o sódio real desse paciente. Ele, a glicose alterada é como se desse uma camuflada no sódio verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho muita glicemia alterada, eu tenho que corrigir primeiro o sódio, para que a gente encontre, entre aspas, o sódio verdadeiro do paciente, para depois fazer a correção do líquido, né, da água corporal total que está em falta. Mas esse paciente aqui em específico, como ele é um caso de cetoacidose diabética, né, que a gente vai falar já já, a gente vai tratar de uma forma bem mais, entre aspas, simples, né, sem muito cálculo. A gente vai ver como é que vai fazer. E outra que eu não uso muito o cálculo de água corporal livre de déficit, né? Eu uso mais a de Odrogomadias mesmo. Então a gente vai fazer aquela conta lá da solução. Nesse caso aqui, como ele está elevado, eu vou fazer entre aspas, né? Não sei se eu vou poder fazer tão fácil aqui o soro glicosado, uma vez que o paciente está com um quadro clínico sugestivo de cetoacidose, mas eu posso utilizar o de 0,70, o 77 mEq para correção dessa água corporal que está em déficit. Mas primeiro faz a outra. Foi isso? Bom, 600, né? 600 dividido por 100, que a cada 100 pontos dá 6. 6 vezes 1,6 dá 9,6. 9,6 mais o 149 dá 159, né? Então o sódio desse paciente é 158, vamos botar aí. 158 é o que a gente vai colocar na fórmula. Certo? É jovem, tal, não tem o peso aqui dela, mas seria, sei lá, 70 quilos vezes 0,5, que é mulher. Então seria 35 mais 1 dá 36. Então na parte de baixo seria 36. Na parte de cima, eu teria o sódio que a gente vai utilizar. Se eu utilizasse o zero, por exemplo, né, o glicosado, seria 0 menos 158. Então seria negativo, né? Deixa eu ver se faz. Isso, menos 158 dividido pelos 36. Esse paciente, a cada litro que eu utilizar de um soro glicosado, alteraria menos 4,3. Então, facilmente eu poderia usar por dia nesse paciente 2 litros de soro glicosado aí para baixar o sódio dela tranquilamente em 8. Tá? Ficou bem parecido com o caso clínico que a gente mostrou, a conta que a gente fez lá do outro. Seria mais ou menos 2 a 2,5 litros por dia.
Isso de glicose, certo? De soro glicosado. Mas, como essa paciente aqui, ela tem, né, a acetoacidose diabética, e se eu for evitar o uso do soro glicosado, pelo menos no início, aí eu vou utilizar a fórmula com... Ó, repita, por favorzinho. Vou fazer agora o cálculo com o 77, certo? Que é o do soro a 0,45. Isso. Eu tenho 158, né? Isso daqui pegaram, não foi? 1,6 vezes 6, que é justamente 600 pontos a mais. Aqui, ó, 700, né? 600 pontos a mais de 100. Então, 6 vezes 1,6, eu teria 9,6 de sódio a mais do que 149. Então, 149. O meu normal, o verdadeiro, né, dessa paciente, 158. Na fórmula, eu vou utilizar mEq por litro da solução que eu vou fazer, 77. Menos 158, que é o sódio do meu paciente. Na parte de cima deu 81, certo? Guardem aí 81. Na parte de baixo, 0,5, que é mulher, vezes, sei lá, 70 quilos, fitness. 35, mais 1, 36. Então, 81 menos 81 dividido... Eita, só errado. Menos 81 dividido por 36, 2,2. Então, se eu utilizo a minha solução a 0,45, cada litro dessa solução vai variar 2 pontos. Né? Mais ou menos aí 2 pontos no meu paciente. Se eu posso variar até 8 ou 10 pontos, então eu posso utilizar facilmente 4 litros dessa solução, que vai baixar 9 pontos do meu paciente. Ou seja, um paciente com cetoacidose diabética, com essa quantidade de glicemia, e uma vez que o paciente está desidratado, eu posso empurrar fácil para ele 4 litros da solução a 0,45, que eu estou tranquilo, inclusive na alteração, né, que vai fazer no sódio dele. Não vai gerar mielose, não vai gerar desidratação da célula, nem nada. Tá? Mas a gente vai ver que na cetoacidose a gente faz uma expansão, né? A gente faz primeiro até com 0,9% mesmo, para tirar essa fase de desidratação, né? Uma fase hipovolêmica, e depois a gente começa a repor com 0,45. Show de bola, meus queridos? Então vamos finalizar essa aula. Tem esse paciente aqui, né? O outro, o senhorzinho com todas as doenças do mundo, né? É demasiado oligúrico, claramente com insuficiência renal, creatinina elevada, ureia elevada. Esse daqui está nasarcário, tá aquele hiponatrêmico com hipovolemia, e pelo rim todo ruim, ele também está com hipercalemia. Esse paciente vai merecer provavelmente uma diálise, que já vai resolver os problemas da vida toda dele. Vai tirar o potássio e vai tirar o líquido que está em excesso. E a gente consegue resolver também essa parte da oligúria e do edema. Tá? Então, esse caso aqui bem tranquilão. Muito obrigado. Vamos finalizar essa parte. Acabamos relativamente cedo, conforme planejado. E vamos para a aula de hiperglicemias. Bebam água.